Gente, pelo amor de Deus. Cara, o Atlético ganhou do Cruzeiro porque o Cruzeiro entrou de salto alto. E o Atlético hoje perde porque entrou de salto alto. Olha que porra! Vamos pegar os elencos, né? O time semi-amador veio com Sousa, Morosoni, Pinercone, Massa. E sim, o nome dele é Massa. Robino, Cecchini, Bozelli, não é o que jogou no Cruzeiro e nem no Corinthians. Paldan, Pérez, Cruz e Mimoncas. Não peguei os reservas porque, pelo amor de Deus, né? O pessoal do Juventude das Piedras amanhã tá batendo o cartão 8 horas da manhã no mercado. Já o Atlético veio com Everson, Vitor Hugo, Juan, Lianco, Renan Lodge, Maicon, Alan Franco, Nathaniel, Bernardo, Alaminda e Cassiel. Cara, o primeiro tempo, na verdade os dois tempos, o jogo em si, por completo, uma tremenda merda. Cara, que jogo bosta. Nossa, um jogo horrível, jogo bosta. Mas qual é a diferença dos dois tempos? O primeiro tempo foi ruim, porém o Atlético controlava. Quando tinha seus titulares, que foram esses que eu falei, o Atlético ele controlava o jogo, tirando, se eu não me engano, não, foi no primeiro ou início do segundo. Teve uma falha do Vitor Hugo que quase resultou em gol. Mal sabia o que viria. Mas o clube do Atlético ainda conseguia ter o controle do jogo. Era um jogo ruim, mas você tinha ainda o controle. Aí o Alaminda, num baita lance, marca um belo gol. E dos jogadores desses aqui, acho que ele e o Maicon, para mim, se salvam no quesito bons. Tirando a zaga e os que entrou, mas os que já estavam, tirando a zaga, o restante foi muito jogo bem. Não foram brilhantes, mas também não foram aquela merda toda. Mas chega o segundo tempo, o time ainda controla, porém, aí o Vitor Hugo ele marca um gol, quase aos 80, porém o Juventude, na sequência com a falha do próprio Vitor, marca um gol. O Vitor Hugo, ele pra mim foi ruim, a zaga como um todo foi ruim, dos titulares, mas o Vitor Hugo, ele tem uma nota alta nos aplicativos porque ele marca o gol. Isso dá um valor a mais, porém, ele e o Juan, para mim, nem o Juan e o Leandro nem tanto, eles estavam mais atentos no jogo, mas errando muito. O Vitor Hugo parecia que não estava no jogo, sabe? Parecia que ele estava tentando descobrir onde é que ele estava, ele estava meio perdido no pagode, sabe? Então, assim, o Atlético fez uma partida muito ruim, aí toma o gol. Eu não sei se foi tanto Barba ou os Atléticos, ficou meio sentido. Aí teve as substituições, que eu vou dar um pouco de detalhe, mas elas entrou, não fizeram efeito. A gente sabe que quando entra um reserva no time titular, piora um pouco, mas parece que entrou 3, o Atlético com 3 a menos. E com isso tomou um empate, praticamente nos últimos minutos do jogo. Depois disso, quase tomou uma virada, se não fosse o Everson salvando. E só não se complica tanto, que eu até esperei para fazer o vídeo um pouco mais tarde, eu estava vendo Santos e Recoleta. Não estava vendo Puerto Cabello de Cienciano, porque, pelo amor de Deus, né? Vou achar a narração em espanhol, vou ver um jogo horrível desse em espanhol, né? Mas calma, atleticano, ainda dá para classificar. O Cienciano tomou taca por Puerto Cabello, na Venezuela, perdeu de 3 a 0. Agora a classificação é Cienciano, o Puerto Cabello com 6 pontos, Cienciano com 7, Puerto Cabello com 6. Aí vem o... Só confirmar aqui. Aí vem o Juventude das Piedras com 5 e o Atlético com 4. Só que assim, cara, o Atlético perdeu pro 14º do Campeonato Uruguai. Ele tá, acho que a 2 posições entre os últimos colocados, porém o Campeonato Paraguai é uma bagunça. Aí tem depois os playoffs, que aí vai ter os rebaixamentos oficiais e tal, mas foda-se, porque, nossa, explicar os outros campeonatos da América do Sul é complicado, não tô com saco pra isso. Mas assim, cara, o Atlético fez jogar em outro lugar é complicado, teve um jogo muito difícil contra o Cruzeiro, no sentido físico,
no sentido físico, que você se desgastou bastante, o Atlético defendeu bem, então a defesa estava desgastada, o ataque atuou bem, então o ataque estava bem desgastado. Só que aí chega 3 cornos, chega os 3 reis magos do anticristo, que são Scarpa, Dudu e Renier. Entrou o Tomás Pérez também, ele para mim não fez tanta diferença, ele não atrapalhou, mas não ajudou muito assim, fez uma partida ok, assim como todo o meio de campo. O Everson também, acho que tirando o segundo gol, acho que o primeiro ele não teve muita culpa, porque foi um lance com um erro muito grande do Vitor Hugo, mas acho que fora isso, no geral, ele também uma partida ok. Mas aí entra 3 praga, 3 corno, que é Dudu, Scarpa e Renier. Eu me pergunto como o Renier foi parar no Real Madrid. Muita gente até usa, não, se ele foi no Real Madrid é porque ele tem alguma coisa. O Brahim Dias também foi parar no Real Madrid, pergunta se ele está lá hoje. O Luxemburgo foi parar no Real Madrid. Não que o Luxemburgo seja ruim, mas nível Real Madrid. O Rossello, que hoje está, acho que no Al-Qerdach. Eu sei que ele foi para um clube árabe depois que saiu. Mas o cara que, mesmo sendo jogador, ele pagava para ir no estádio e ninguém reconhecia ele. O cara era jogador profissional, quando ele tinha oportunidade, ele pagava para ir no jogo do Real e ninguém o reconhecia. Jogou no Real. Jogar no Real não quer dizer merda nenhuma. Às vezes os caras erram. Às vezes os caras pegam os DVDs dos melhores momentos, só os DVD e acabou. Aí você tem o Dudu, tem o mesmo problema do Neymar, não reconhece a idade, acha que ainda tem 20 anos, tenta fazer as mesmas jogadas de sempre e perde. Aí fica aquela merda, né? Não, eu quero ter mais minutos, eu quero poder jogar e tudo. Aí quando joga faz porra nenhuma. O Pacini, nos poucos jogos que teve, fez mais que o Dudu no Atlético Mineiro todo. Se eu não me engano, acho que o Dudu deve ter um gol, 1 ou 2 gols, chutando alto, não pesquisei. E eu tô gravando com o celular, então não dá nem pra pesquisar agora. Mas Dudu deve ter o quê? 1 ou 2 gols no máximo, até agora no Atlético, se tiver. Se tiver. Aí você tem o Scarpa, que puta que o pariu. Pô, o Scarpa marcando é... Meu Deus. Parece o cone, os conezinhos, quando a pessoa coloca cone pra ninguém ultrapassar. Puta que pariu, o Scarpa, ele foi prejudicado quando ele chegou aqui e jogou só na lateral esquerda, mas parece que ele só tá jogando na lateral esquerda, em qualquer posição do meio, que ele é polivalente para fazer isso, ele parece que só tá na lateral esquerda. E ele falou que quer ficar, ele tá saiu notícias de que ele é um dos que vai sair, mas ele não quer sair, ele tá adaptado aqui, ele quer continuar aqui. Quem sabe ele não vai pro Cruzeiro, né? Mas seria muito arriscado para mim o Cruzeiro tentar fazer isso, né? Ou quem sabe não vai para o América, né? Jogar a Série C. Mas, cara, a substituição, eu sei que cai um pouco o nível. Olhando para o outro lado da lagoa, o Cruzeiro tem jogadores muito bons. Aí entra um Bruno Rodrigues, entra um Wanderson, entra um Chico da Costa. Você vê que o nível caiu. Mas do Atlético parece que eles falaram assim, ó, Cassiera, Bernardo também, que não tá muito assim não, ele só é titular por conta que é esforçado, mas nível técnico mesmo pra mim é bem negociável. Aí sai Bernardo, Alaminda e Cassiera. Não sai o jogador, é como se falasse, tira 3 aí que a partida tá fácil, vamos jogar com 3 a menos. Porque, cara, sim, não. E Igor Gomes não entrou. O Igor Gomes não entrou. O que é meio... Sabe? Então, o Barba, ele, pra mim, fez certo em tentar poupar a equipe. Porém, ele aumentou o sofrimento. E o clube só não tá tão na merda por conta do Puerto Cabello. Senão, já era pra ter sido eliminado. E vai pegar uma pedreirinha, que é o Botafogo. O Botafogo tá ainda bem inconstante, tá tendo muito problema com o João Testo, que descobriu que ele chama os jogadores e fica devendo os jogadores, você já chega com uma dívida no clube. Não que você gerou, né, que você tem que pagar o clube, e sim que o clube vai ter que te pagar. Se eu não me engano, até o Perry, que estava no time, ele ainda tem uma dívida alta com o clube. Então, assim, o Atlético, eu acho que ele vai ter
certa dificuldade contra o Botafogo, mas não sei se vai ser tanta, porque o Botafogo é muito 8 ou 80. E o problema maior é porque é o Atlético. E o Atlético também é muito 8 ou 80. Fez uma partida pica contra o Cruzeiro e tomou pica do Juventude. É Juventude, mas pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, o Barba, você via que ele queria a classificação. Não sei se ele vai querer mais, porque vai vir uma sequência dura agora. Se eu não me engano, do Atlético é Botafogo, Ceará e Palmeiras. Eu não lembro se estou confundindo com a do Cruzeiro, mas eu lembro que a sequência é dura do Atlético. Então, assim, é complicado. É extremamente complicado. Acho que no mais em si é isso. Foi um jogo muito entedioso, tirando a parte dos gols. Foi um jogo taticamente feio, porque parece que o Atlético não tinha um estilo de jogo também, parece que foi jogar só por jogar. E tem esse detalhe que eu falei no início do vídeo e reforço. O Atlético entrou de salto alto para enfrentar o Juventude. Se tivesse jogado sério igual o Cruzeiro, tinha pelo menos ganhado de uns 2-1. Acho que a falha do Vitor Hugo influenciou um pouco, o time perdeu a cabeça. Mas acho que... Perdão. Mas acho que no geral, mais um vexame. Até quando... Não, incrivelmente, o time contra 2 jogos desse time de Las Piedras, que nem deve voltar a se enfrentar nessa década, o Atlético fez 2 jogos, não perdeu e mesmo assim foi vergonhoso. Cara, é umas coisas assim inacreditáveis que acontecem com o Atlético Mineiro. Agora é pensar no Fogão e depois na Copa do Brasil. Talvez entre as 3 competições, se quiser tentar um título, ficaria com a Copa do Brasil. Até porque Palmeiras e Flamengo, uma hora ou outra, acabam desistindo da competição. Então, assim, tentar ir nela, né? Mas acho que no geral foi um jogo ruim. Espero que não se repita, né? Espero que o Barba consiga, né, solucionar esses problemas. E Barba, por favor, mas o elenco não joga, põe os reservas, os da base. Não põe os reservas, põe os da base vai jogar. Porque eles precisam fazer nome e fazer dinheiro. Você acha realmente que Igor Gomes precisa fazer dinheiro? Você acha que Dudu precisa fazer dinheiro? Você acha que, sei lá, cira um nome aqui, que você acha que precisa fazer nos comentários? Você acha que precisa fazer dinheiro? Não, pô. Coloca quem precisa fazer dinheiro, até para ajudar o clube. Eu sei que o time é uma merda, mas você também tem que não vai ajudar não. Mas no mais é isso, esperar o jogo contra o Fogão, se não me engano é 4 horas da tarde, no domingo. E no mais é isso. Se você quiser me rever, eu vou postar o que é confirmado é o do Cruzeiro, o pós-jogo, e da Copa Sul-Sudeste, que acontece 9h30. O último vídeo de Sul-Sudeste. Se afinal eu vou ver que vai ser minimamente decente, talvez eu traga num vídeo meio off mineiros. Mas eu já estou planejando isso, trazer uns vídeos de off mineiros. Já tem sobre seleção, o vídeo em si é meio que sobre seleção. Mas acho que no geral é isso. Parar de estender o vídeo e nos vemos em relação ao Clube Atlético Mineiro, que é garantido esse vídeo, contra o Botafogo no pós-jogo.